Bom, galera, então enquanto mais um minutinho aí para todo mundo entrar, a galera ir entrando, eu vou comentar com vocês que aqui no Instagram, às vezes vai cortar alguma coisa porque ele não pega a tela tão ampla, tá? Mas aí eu vou tentando ajustar a câmera para vocês conseguirem visualizar tudo. Mas se vocês quiserem já ter a visão ampla de tudo que tem aqui já, né, todos os aparelhos, as partes que eu vou usar, aí lá no YouTube vai dar para enxergar melhor, tá bom? Ilo Brau, isso aí, bom dia. E, galera, pensando, né, um pouco no que eu... Ontem eu deixei uma caixinha, né, de perguntas lá no Insta, e aí eu deixei alguns questionamentos, né? A aula de hoje vai ser sobre strict handstand push-up e o momento certo de ensinar esse movimento. Por que desse questionamento, né? Então, primeiro aí, a gente vai ver um pouco sobre fazer vocês pensarem um pouquinho no porquê que eu vim com esse tema de live pra cá. Diogo, saudades, Diogo. Vini, manda um beijo pra Lu. Então, o que acontece? Por que eu vim com esse tema? Algumas pessoas, né, tem uma escola de movimentos ginásticos que prega que os movimentos estrictos, né, têm que ser desenvolvidos antes dos movimentos com keeping. Isso é uma metodologia que não é a metodologia que eu uso. Eu acho que sim, a gente tem que tomar cuidado para fazer alguns movimentos com keeping, só que a gente também tem que tomar cuidado para não limitar tanto o nosso aluno, né? Imagina, visualiza aí mais ou menos 10 dos seus alunos que não sabiam fazer pull-up, né? E entraram e estão conquistando alguns pull-ups agora. Se ele tivesse fazendo, né, tendo que aprender o movimento estricto primeiro, antes de fazer o keeping, por exemplo, do pull-up eu estou falando, mas poderia ser do handstand também, o caminho ia ficar muito mais longo, tá? E talvez o seu aluno se frustrasse nesse meio do caminho. Por que é importante os estrictos e, né, às vezes essa metodologia que eles usam para fazer o strict antes dos keepings? Para evitar lesão. Mas o keeping só vai ocasionar uma lesão se você não preparar, pular as etapas e começar a querer que o seu aluno faça direto o movimento lá na parede, por exemplo, no caso do handstand push-up, certo? Então, ele só vai ser lesivo se você pular etapas, tá? Então, você começar a ensinar o keeping antes não significa que você tem que pular etapas. Vocês vão entender agora que até o strict ele também tem as etapas certas de serem passadas aí. Glauco também está aí. Muito bom, galera. E aí eu deixei alguns questionamentos lá que eu vou responder aqui. Então, no caso específico do handstand push-up, o que vem primeiro? O strict ou o keeping? Então, responde aí para mim rapidinho. O que vocês acham que vem primeiro? No caso do handstand push-up, o strict ou o keeping? Bora, coloca aí rapidinho para mim. Vai que eu já tenho uma resposta lá das perguntas que vocês foram respondendo. Glauco, strict, isso aí. Muito bom. Tá, e se é o strict que tem que ser feito primeiro, por quê? Tá? Então, assim, não precisa responder, mas se pergunta isso. Por que eu tenho que aprender o strict primeiro? Na verdade, não é que a gente tem que aprender o strict primeiro, galera. Acho que o keeping, o Willo falou. Isso aí. Por que a gente não precisa aprender o movimento strict primeiro, né? Na minha metodologia? Porque a gente vai passar por processos que vão chegar lá no strict. Então, os dois podem acontecer andando juntos. Eu não preciso fazer...
né, já vi box, né, vi coach que trabalha em box e eles não ensinam movimento com keeping, eles só ficam ensinando movimento estrito para depois fazer com keeping. Ou dão preferência para o strict até nos odds, por exemplo. O aluno quer deixar mais desafiador, vai fazer strict sempre. Isso, na metodologia de Natchkes, eu discordo. Por quê? Não necessariamente, aí que acontecia, nesse protocolo aí, os alunos começavam a fazer só strict e, naturalmente, o strict chega uma hora que fadiga e acabou. E aí os alunos não conseguiam fazer o keeping, então, ou seja, fadigou, acabou, eles não conseguiam continuar o odd, tá? Porque eles não tinham a técnica do keeping. E aí, quando ia usar a perna, usava pouca perna e muito braço, e aí não conseguia desenvolver o movimento. Tá? Então, eu não sou a favor disso, eu sou a favor de ensinar o movimento do keeping primeiro para depois o do strict. Mas então eu tenho que fazer handstand push-up primeiro para depois fazer o strict? Não, pode ser ir andando conjuntamente, mas não necessariamente só strict antes, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Acho que o keeping tem aluno que não tem força nos braços, principalmente nos casos das mulheres. Exatamente, Ilo. Então, é isso, você vai acabar mais frustrando o seu aluno do que conseguindo, né? E o handstand com o keeping vai facilitar o movimento dele, desde que ele faça com a força certa. E isso não vai lesionar seu aluno, desde que você trabalhe a força da excêntrica dele sempre, independente se está fazendo com keeping ou com estrito, tá bom? Beleza. Aí o seu aluno, né? Isso foi um questionamento até que eu recebi de um aluno meu, há muitos anos atrás, o Rafa, né? O Rafa, ele mandava muito bem nos movimentos de LPO e ele tinha muita dificuldade nos movimentos ginásticos. Ele pesava cerca de 130 quilos e ele falava, Nath, é muito engraçado, porque se eu consigo levantar no shoulder press, então sem ajuda da perna, na força, o movimento com 130 quilos, por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer o handstand push-up? Se eu tenho essa força de empurrar para cima da cabeça. E aí, se o seu aluno, né, a próxima pergunta é, se o seu aluno consegue movimentar o peso corporal dele, né, no shoulder press, isso significa que ele vai conseguir fazer um handstand push-up, seja ele com keeping ou estrito? Responde aí, galera. Trabalhar força é mais fácil do que a técnica. Isso. Você deve seguir a progressão do aluno, é isso aí, Ilo. Glauco, é isso mesmo. Trabalhar força, né? O aluno ele pode ir ganhando força. E, mais uma vez, força específica para o movimento. Então, a gente tem que tomar cuidado para não passar o movimento, ficar martelando num movimento só e também não ensinando a outra parte da técnica. Então, a gente, para tudo, tá? Isso levem para a vida. A técnica, né, precede a força. Porque se você tiver técnica, você já não vai precisar usar tanta força, tá bom? Então, seguindo nessa linha que a gente vai. Então, para quem está fazendo aí o curso, o Glauco está fazendo o curso aí, já percebeu que nos educativos a gente passa bastante parte técnica e depois complementa com a força, tá? Um anda do lado do outro, nunca se destacando muito, beleza? Então, responde aí para mim, galera, vai, responde aí. Se vocês acham que o cara que consegue, né, a pessoa que consegue fazer o shoulder press, né, movimento lá acima da cabeça, se ele consegue com o peso corporal dele, se ele vai conseguir fazer o handstand push-up. O Willo acha que sim, né? E aí o que acontece, galera? Qual que é a diferença desse movimento de empurrada para cima da cabeça quando você está fazendo shoulder press e quando você está fazendo o movimento lá de strict handstand? Primeiro, posicionamento, né? Então, assim, por mais que seja movimento acima da cabeça, o press eu tiro daqui e o handstand eu tiro daqui, certo?
E outra coisa, Clarice não, Glauco não, e é isso aí. A realidade é que não significa, se o seu aluno conseguir fazer o shoulder press com o peso corporal dele, não significa que ele vai conseguir fazer um handstand push-up. Mesmo porque, se o corpo da pessoa, se a pessoa não está fazendo a força certa para contrair o seu corpo, né, e deixar o seu corpo mais leve, é que nem carregar alguém desmaiado. Eu brinco muito com os meus alunos que eles falam, nossa, mas por que eu tenho que estar com a perna tão estendidinha? Por que eu tenho que estar com a pontinha do pé contraindo tanto o corpo? Eu não estou fazendo mais força do que eu deveria? Não, porque é aquilo, já carregou alguém desmaiado? Parece que a pessoa pesa 3 vezes mais o corpo dela. Então, imagina, a pessoa lá de cabeça para baixo, se ela não passou pelos processos de entendendo aonde ela faz a força e aonde ela acha o eixo do corpo dela, não adianta, ela não vai conseguir fazer a mesma força que ela faz para o shoulder press e levantar. Já tive aluno que mesmo acima do peso corporal, mas não entendi, calma aí. Clarice, não levanto 75, mas faço handstand. Já vi alunos que mesmo acima do peso corporal não conseguiram fazer handstand push-up. É exatamente isso. Os alunos, tipo assim, às vezes, que nem esse Rafa, né, o Rafiuski, que ele treinava comigo e ele tinha muita facilidade para movimentos de barra, né, assim, de LPO. Mas para os ginásticos ele sofria muito, exatamente porque ele não conseguia, não era porque, porque eu já escutei muita gente falar, porque eu não nasci para fazer ginástica porque eu sou gordinho, ou porque eu estou acima do peso. Isso não significa que você não nasceu para ginástica. Significa que, né, você vai ter que ter um domínio do seu corpo maior. Eu já vi pessoas, né, já fiz um curso que tinha um cara que tinha 120 quilos e subia no ring muscle up como ninguém. Né? Isso não significa nada, na verdade. Você escreveu errado, né, Ilo? Beleza. Então é isso, galera. Então, esses questionamentos aí foram os questionamentos que eu fiz ontem. Então, se ficar alguma dúvida, eu vou prosseguindo aqui. Se ficou alguma dúvida, mas, Nath, eu não entendi isso de ter que fazer o keeping primeiro e depois o strict. Eu sempre li que era o contrário. A gente tem que entender, eu falo muito, tudo que eu falo é muito na prática, tá? Tem muito a ver com as coisas da prática que eu vivo durante 6 anos, tá? Não só da teoria. Na teoria, faz muito sentido realmente você primeiro fazer um movimento strict para, né, ter um controle maior do seu corpo e depois fazer com keeping. Só que isso na prática não acontece, tá, galera? Então, iniciando a consciência de força do seu aluno. Hoje a gente vai falar sobre movimentos stricts. Então, eu aproveitei esse dilema aí de movimentos stricts ou com keeping para a gente fazer. Qual é o momento certo? O momento certo é depois que o seu aluno já tem uma consciência corporal de alguns movimentos invertidos, né? Não necessariamente que ele tem que conseguir fazer o handstand push-up primeiro para depois fazer o strict, tá? Mas ele tem que ter consciência, pelo menos, de ficar de cabeça para baixo, sem ter que ficar fazendo muita força. Beleza. Então, como eu inicio isso? Eu inicio isso, por exemplo, começando lá pelo knees push-up. Então, eu vou colocar o joelho no chão e vou fazer a flexão de braço. Prestem atenção que tudo é para a gente reproduzir o movimento lá do handstand push-up. O handstand push-up ele não deve ser feito com o cotovelo aberto, ele tem que ser feito com o cotovelo mais fechado, certo? Então ele tem que fazer esse movimento, esse ângulo de 90 graus para conseguir fazer um movimento melhor e não fazer tanta força, não desperdiçar tanta força. Então, a gente vai fazer isso, mesma coisa no push-up. Cuidado para não deixar o cotovelo muito aberto na hora do push-up. A gente tem que deixar mãos abaixo da linha do ombro e com o cotovelo bem fechado, tentando fazer as escápulas juntarem lá no final, tá bom? Então, desde o knees push-up, a gente vai fazer. Deixa eu ver se eu abaixo um pouquinho aqui para vocês conseguirem ver melhor. Beleza, então, joelho lá no chão, sem minhocar. Então, é muito importante o nosso aluno entender que ele vai ter que encostar o peito sem relaxar abdômen e coxa no chão.
tá? Então, ele bate e já volta. Vou demonstrar aqui, tá? Ó. Bate e já volta. Ele não relaxa o corpo no chão. Muitos alunos, tipo, meio que descansam com o corpo lá no chão. Ele tem que ir bem em posição de hollow. Vai em posição de hollow e empurra. Ok? Então, esse é o primeiro, com o joelho no chão. Seu aluno já tem força o suficiente, conseguiu fazer com o joelho no chão muito bem. Beleza, vamos tirar o joelho do chão e vai fazer a mesma coisa. O quadril não relaxa no chão, a coxa nem o joelho encosta lá no chão, tá? Só o peito mesmo. Cuidado para não falar isso para o seu aluno perder o movimento de hollow, ficar jogando o quadril lá para trás. Lembra que sempre encaixado em posição de hollow, beleza? Então, mesma coisa, a gente vai fazer o movimento, só encosta o peito e volta, lembrando do cotovelo lá para trás. Isso é muito importante, porque se a gente não trabalhar assim aqui, depois que ele estiver lá de cabeça para baixo, a gente vai querer fechar o cotovelo dele e ele não vai conseguir, tá bom? Beleza. Então, depois do push-up, a gente vai pensar num negative push-up. Então, primeiro a gente vai fazer esse negativo com uma anilha de cada lado. Aqui eu coloquei uma anilha de 20, tá? Então, uma mão numa anilha de 20, a outra mão numa anilha de 20, eu vou bater o peito no chão sem relaxar, ok? Então, daqui, sem relaxar, encosta lá no chão e volta. Sem flexionar o joelho e minhocar. Cotovelo lá para trás, ok? Beleza, consegui fazer assim, aí agora eu vou deixar o meu pé um pouco mais alto. Então, vou deixar o pé alto, a mão fica lá no chão. Então, o pé pode estar numa anilha de 20, por exemplo, também, ok? Então, aqui ó, pé lá na anilha. Cotovelo sempre bem para trás, beleza? Fiz o negative, aí eu vou fazer um que ele vai ajudar o meu aluno a entender o encaixe da cabeça. Muitos alunos têm dificuldade, os nossos alunos eles vão ter dificuldade porque eles empurram e deixam a cabeça para cá. Então, o ombro fica fazendo muita força. Eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que finalizar, como se fosse um press mesmo. A cabeça para dentro dos braços, tá? Então, eu vou passar 2 exercícios que vão ajudar o meu aluno a entender e criando consciência que ele sempre tem que empurrar a cabeça lá para dentro. Esse é o Landmine Strict Press. Então, para isso eu vou precisar de 2 barras e um apoio. Aqui pode ser da parede, tá bom? Então, todo e qualquer movimento que a gente for fazer de educativo, lembrando que isso são educativos, não são adaptações, tá? É diferente, educativo é uma coisa, adaptação é outra, beleza? Aqui, esse daqui, a gente vai fazer. Eu estou fazendo com a barra técnica, tá? Mas poderia ser com a outra também. Então, eu vou apoiar. A barra lá na parede, beleza? Apoio ela lá na parede, deixa eu jogar um pouquinho para cá para vocês visualizarem. Aqui, ó. Aí eu vou ajoelhar. Ixi, acho que não vai dar para ver ainda, calma aí. Só ajudar vocês aqui um pouquinho. Beleza. Eu vou ajoelhar e vou manter a posição de hollow e vou jogar o corpo para frente sem perder o padrão de movimento. Ó. Tá vendo? Meu quadril vai lá para frente em posição de hollow, cabeça à frente da barra. Encosta no ombro, faz a extensão. Encosta no ombro, faz a extensão. Tá bom? Então, isso vai educando o seu aluno. E aí, a gente pode fazer isso também em pé. Posição de hollow. A gente vai jogar lá para cima e continuar em hollow. Cuidado para não abrir o peito.
daqui. Eu vou colocar a cabeça lá entre os dois braços e sem perder a posição, ó. Não é para ficar com o quadril aberto, beleza? Então, esse né, educativo aí é realmente para o aluno ir entendendo como ele faz para esconder a cabeça entre os dois braços. Assim ele já vai deixando automático o movimento. Beleza, então para alunos iniciantes a gente pode ir passando esses educativos, ok? Agora, para alunos intermediários, então a gente já pode começar a passar o pike push-up. Deixa eu tirar aqui as coisas para ficar mais livre para vocês verem. O pike push-up, galera, o que acontece? Muita gente acha fácil fazer o pike push-up. Mas não é muito difícil. Só que o que você tem que visualizar no seu aluno é se ele está fazendo com o cotovelo fechado. Com o cotovelo aberto é infinitamente mais fácil. Só que depois, a hora que ele estiver lá de cabeça para baixo, a hora que ele colocar o cotovelo para o lado, ele vai sobrecarregar a articulação do ombro dele. Tá? E não, a gente quer pedir ajuda do tríceps. Beleza? Então, por isso que tem que ser com o cotovelo fechado aí. E sempre, lembra, tudo que se trata de handstand push-up, eu tenho que desenhar o triângulo, né? Então, palma da mão na parte de baixo do triângulo e cabeça lá no topo. Então, eu tenho que avançar a cabeça e esconder no final. Vamos lá. Vou fazer até aqui, ó, de frente para a parede, para vocês conseguirem ver. Tá? Deixa eu colocar mais para frente vocês aqui. Aí. Beleza. Então, o pike push-up. Quadril lá para cima. Projeta o ombro para frente, cotovelo fechado, encosta a cabeça e sobe escondendo. Projeta a cabeça para frente, encosta o topo da cabeça e esconde a cabeça entre os dois braços. Beleza? Então, eita, nós. Calma aí. Beleza. Então, esse é o pike push-up, tá? Visualiza se o seu aluno está fazendo com o cotovelo fechado. Cuidado para não perder isso, beleza? Porque se ele fizer esse erro aqui, ele vai fazer o erro nos próximos movimentos e, consequentemente, lá quando ele estiver na posição invertida. Agora a gente vai fazer com o joelho na caixa, tá bom? Então, com o joelho na caixa, ele vai fazer a mesma coisa. Cabeça lá na frente e depois volta. Vou colocar a caixa mais para frente aqui. Beleza? Eu vou colocar o joelho na pontinha da caixa e vou projetar a cabeça lá no chão. Então, sempre avançando o ombro, ó. Joelho em cima da caixa, mão o mais próximo da caixa possível, cotovelo para trás, encosta, estende, recolhendo a cabeça. Estende, recolhendo a cabeça. Beleza? Então, uma coisa que é muito importante vocês irem visualizando, beira a virtuosidade do movimento, tá? Então, quanto mais perto o joelho do seu aluno estiver da pontinha da caixa e a mão mais colada na caixa, maior vai estar, né, a pressão do quadril em cima dos punhos, que aí vai ser o movimento mais real possível, tá bom? Então, prestem atenção nisso no seu aluno. Depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o pé. De novo, vai dar uma vontade de fugir com o cotovelo para o lado. Não deixa, tá? Pede ajuda do tríceps, não deixa toda a pressão lá para o coitado do ombro. Então, a mesma coisa. Só que a gente vai apoiar o joelho, ficar na mesma posição. E aí, tira o joelho e deixa só o pé. Ó.
Então, mão pertinho, tira o joelho, vai lá na frente e volta recolhendo. Lá na frente, volta recolhendo. Beleza? Tá dando para visualizar aí direitinho, galera? Beleza. Então, eu fiz tanto com o joelho, com o pé, e agora eu vou começar a fazer a fase excêntrica, que aí, com esses alunos intermediários, eu já posso começar a colocar eles, né, na posição invertida. Só que eu não vou de uma vez. Tudo é um processo, certo? Então, tirar a caixa. E aí a gente vai ficar mais ou menos. Tá dando para ver sim? Isso aí, Igor, obrigada. Melissa, muito bom. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai fazer o movimento de wall climb, parando com a mão 1 metro de distância da parede, e a gente vai fazer só a fase excêntrica. Então eu vou descer com a cabeça lá no webmat, tá? Eu não vou subir por enquanto. Então, seu aluno já vai ter a sensação do que é ficar na posição invertida, projetar a cabeça à frente, então o ombro tem que avançar para projetar a cabeça. Beleza? Então, aqui, ó. Um metro de distância, pé lá na parede. Posição de hollow, vai descendo, encosta a cabeça. Certo? Então, o pé ele vai deslizando na parede e ele vai fazendo esse movimento aqui, ó. Eu não posso quebrar o movimento, né? Não posso quebrar o movimento do quadril. Quadril encaixadinho e eu só vou fazer a flexão de cotovelo sem abrir o peito. Tá bom? Esse educativo vai ajudando o seu aluno a controlar a fase excêntrica. Beleza? Perfeito. Então aí começa a fase realmente dos stricts na posição invertida. Seu aluno já sabe entrar lá na parada de mãos, perfeito. Então, uma vez que ele já sabe entrar, ele vai entrar. Aqui eu vou deixar 2 anilhas de 20 quilos ou 45 libras, ou pode ser também um step, tá? Então, às vezes, se você, no seu box ou na sua academia tem aqueles steps de EVA, pode ser um daquele mais o webmat, tá bom? Então, a gente vai começar com um ângulo bem curtinho, beleza? Então, a gente vai trabalhando todos os ângulos de força até chegar lá no negativo, beleza? Então, coloquei lá uma anilha. A outra anilha. E o webmat. Então, Nath, mas eu fiz isso com a minha aluna, com o meu aluno, e ele começou com a cabeça encostada. Eu estava com o cotovelo estendido e a cabeça estava encostada ainda. Tudo bem, pode ser que o braço do seu aluno é mais curto, então aí não precisa estar nesse ângulo, não precisa começar nesse ângulo que ele não vai nem fazer força, tá? Eu sou baixinha, então isso para mim, eu já quase encosto a cabeça. Mas tinha uma aluna, por exemplo, que era jogadora de vôlei, que eu deixava assim, ela ainda tinha que descer léguas, porque o braço é bem comprido, tá? Então isso varia de aluno para aluno, a gente tem que ver a individualidade deles, beleza? Beleza, aqui ó, 2 anilhas de 20 ou 45 libras e o webmat. Vou entrar de frente e vou fazer a mesma projeção de cabeça. Projeta a cabeça para frente, encosta e guarda. Projeta para frente, encosta e guarda. Percebeu? É uma flexão bem curtinha, porque o meu braço é pequenininho, né? Então, meu braço é pequeno, né? Curto, e aí eu não preciso descer muito, porque já é quase a minha altura ali. Beleza? Consegui fazer aqui, meu aluno sentiu facilidade, só que não só fazer, ó a diferença do que eu fiz antes para isso daqui, ó.
Percebeu? Aqui eu deixei meu cotovelo fugir para o lado e só desci no mesmo ângulo. Fiz isso daqui, ó. Tá? Lembra? Cotovelo fechado e eu tenho que avançar a cabeça lá para frente e voltar. Tá bom? Cuidado para não deixar o cotovelo para o lado, porque depois, nesse ângulo não vai forçar muito, mas quando for descendo o ângulo vai forçar demais a articulação do ombro do seu aluno. É aquilo que a gente falou, não adianta. Aí ele vai estar fazendo estricto e provavelmente vai se lesionar, porque ele está fazendo o movimento errado, tá? Beleza. Próximo é a gente diminuir um pouquinho esse ângulo. Então, a gente vai tirar uma de 15, ou uma de 20 e colocar uma de 15. Ah, Nath, mas quase não mudou nada, mudou tipo 1 centímetro, nem isso. Acredite se quiser. Para o seu aluno já vai parecer que ele está escalando o Everest, tá? Se ele tem dificuldade nos movimentos, né, de empurrada lá para cima da cabeça, isso daqui já vai ficar bem difícil para ele, beleza? Então, mesma coisa. Entrei lá na parada de mãos, avança, cotovelo fechado, encaixa. Avança, cotovelo fechado, encaixa. Ok? Então, desceu um pouquinho o ângulo. Perfeito. Agora, para alunos mais avançados, então a gente vai começar a descer o ângulo e o seu aluno vai ter que fazer força num ângulo maior. A gente vai tirar a anilha de 15 e colocar a anilha de 10. Já desceu mais um pouquinho. E aí vamos de novo. Cotovelo fechado, encosta. Cotovelo fechado. Beleza? Perfeito. Ah, Nath, meu aluno fez até aqui tranquilo, tá voando. Meu aluno tá fácil esse daí para ele. Já coloquei até volumes um pouco maiores e ele conseguiu fazer. Perfeito. Vou tirar a anilha de 10 e colocar a de 5. Então percebeu que a gente vai construindo o movimento, a gente vai a progressão pode parecer, mas quase não vai mudar, Nath. Mas, por exemplo, se eu tivesse tirado a de 20, as duas de 20, e tivesse colocado direto a de 5, ou tivesse tirado uma de 20 e colocado só, é muito drástica, né, a mudança. Então, se o aluno está acostumado a fazer força aqui, ó, de repente ele tem que fazer aqui, já é muito difícil. Para quem já faz handstand push-up, é aquela história, né? Quando a gente faz com o webmat, a gente acha que, beleza, está super fácil já. Se eu tirar o webmat e deixar só no neutro, vai ser quase a mesma coisa. A hora que você tira e coloca no neutro, a cabeça parece que não sai do lugar nas primeiras repetições, né? E é só 2,5 centímetros de diferença, mas já muda bastante, tá? Então, colocou lá, projeta a cabeça para frente e volta. Projeta e volta. Lembra de falar para o seu aluno controlar a fase excêntrica. Só que, como todo movimento, a gente tem que tomar cuidado para não acelerar tanto a descida, só que a gente tem que ir numa velocidade que a gente não use toda a nossa força para descer e não tenha mais força na hora de subir, tá? Então a gente tem que ir descendo devagar, a hora que chegar no limite ali que eu tô na hora de voltar, é como se fosse um agachamento. Eu não paro lá embaixo para depois tirar a cabeça, fazer o movimento de extensão de joelho. É a mesma coisa aqui, eu não paro a cabeça lá no webmat para depois fazer a força, tá? Toda vez que a gente para, eu falo com os meus alunos, toda vez que a gente para com a cabeça lá no webmat, é como se a gente tivesse desligado o carro, tá? Então a gente tem que voltar e ligar tudo de novo. Ou, por exemplo, quem já empurrou um carro, né, que estava falhando, aí empurrou o carro. Os primeiros passos parece que é muito difícil de sair o carro do lugar, depois ele deslancha. É a mesma coisa aqui. Então, enquanto o carro está andando
vai ficar fácil. O carro está andando, vai ficar fácil. Parou o carro lá, desligou o carro, já era, vai ter que fazer toda a força de novo, tá bom? Então ele tem que ir controlando um pouquinho da excêntrica e depois acelera para a volta, beleza? Ok, aí a gente vai deixar só a anilha de 20. Perfeito? Então, para os avançados, isso daqui talvez esteja fácil ainda, mas é importante ir trabalhando isso daqui com um volume um pouco maior e aí depois vai reduzindo, tá? É melhor que você aumente o volume e mantenha a altura do que, beleza, você diminuir tudo e ele conseguir fazer uma repetição, beleza? Então a gente vai fazer só com a anilha de 20 agora. Vai lá na frente, o ombro, projeta para frente, encosta e volta. Encosta e volta. Perfeito? E aí a mesma coisa, a gente vai agora tirar a anilha de 20, colocar a anilha de 15. Tira a anilha de 20, vai com ela lá pro lado. Vai pôr a anilha de 15. Beleza? E assim, galera, a gente vai anilha de 15, depois anilha de 10, depois anilha de 5, beleza? Depois só o web match e o movimento lá no neutro, né? Só no colchonete, só aqui, ó, nesse. Certo? Então, vocês perceberam que a gente vai construindo o movimento pouco a pouco com o nosso aluno. Ele não é uma coisa que, beleza, do dia para a noite vai sair e vai sair muitas repetições. Conforme você vai deixando mais difícil, vai ter que ir diminuindo o volume, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pontinhos aí, para a gente não frustrar o nosso aluno, é aquilo. Então, espero que vocês tenham entendido direitinho como funciona o processo, para a gente não ficar martelando muito nisso. Tem que aprender os estritos primeiro. Não tem problema você ir aprendendo junto, tá? Mas não que, meu aluno não vai usar o keeping antes de fazer o strict. Isso não faz muito sentido, beleza? Principalmente para quem dá aula há bastante tempo e percebe o quanto isso vai dificultar o progresso do seu aluno, tá? Tem como a gente ajudar que o progresso do seu aluno seja contínuo, sem lesionar ele, desde que a gente faça um processo. É a mesma coisa aqui. Beleza, não adianta nada. Eu li que é o strict primeiro. A Nath falou que não, mas eu vou fazer o strict primeiro porque eu li no estudo que falou que era strict primeiro. Beleza, tudo bem. Aí você vai lá e vai fazer. Só que em vez de passar por todo esse processo de iniciante, intermediário e avançado, você já vai querer que seu aluno faça direto no webmatch. Bem provável ele vai deixar o cotovelo dele. Ele até às vezes consiga, porque alunos fortes que vieram da musculação, por exemplo, estão acostumados a fazer muita força acima da cabeça. Beleza, talvez ele até consiga, só que ele vai não usar a técnica, colocar o cotovelo lá para o lado e usar só a força. Provavelmente ele vai começar a sentir o ombro aí. Tá bom? Ou a cervical, porque ele vai começar a marretar a cabeça no chão, porque ele não foi educado a controlar a força excêntrica. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de falar aí pra mim? Bora lá, galera. Agora é a hora. Vocês gostam de conversar um pouquinho no final comigo? Se quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, estamos aí. Algumas pessoas, no final de semana, me perguntaram, né, sobre o curso, né, tipo, e como eu falei, né, para quem me acompanha já viu aí que as inscrições pro curso, né, a turma foi fechada, e aí a gente, óbvio, vou tentar acelerar aí para conseguir abrir uma outra turma, porque tem bastante gente pedindo. Mas, por isso que eu falo, gente, é importante, às vezes a gente deixa a oportunidade passar, né, por N motivos, né,
Mas é importante, o Glauco que está aí me assistindo está fazendo o curso, está dando bastante feedback, da hora. Obrigada, viu, Ilo? Dicas top. É isso aí, galera. Vocês não teve nenhuma dúvida durante a aula? Quer visualizar algum outro movimento que não conseguiu visualizar na hora da aula? Às vezes chegou atrasado, alguma coisa? Ou se estiver tudo tranquilo, a gente vai se ver na sexta. A isometria nos movimentos auxilia no treino ou estressa muito a musculatura e acaba perdendo o movimento. A Joyce está perguntando se acaba fadigando, né, fazer o movimento na força. O CrossFit, em geral, galera, o CrossFit, o cross-training, a gente no meio dos odds, né, eu acho que tem tudo, a gente tem que pensar num cenário amplo, tá? Então, a pergunta, na verdade, é que depende. Se você, eu passo, por exemplo, às vezes nos odds, né, movimentos estrictos para o meu aluno, mas aí eu tenho que pensar muito no volume e no que eu vou passar antes para esse aluno, tá? Na parte de técnica, na parte de força, para ele já realmente não chegar lá no odd em situação de fadiga e não conseguir fazer nada e começar a querer compensar a força para outras musculaturas e se lesionar. Então, tudo tem que ser pensado de forma, né, encaixando uma coisa na outra. Tem que tomar cuidado realmente com essa fadiga, né, que a Joyce acabou de falar, exatamente por isso. Pode ser feito stricts nos odds? Pode, até deve ser feito, só que tem que ser pensado, principalmente no volume, vamos supor, né, numa coisa bem gritante aqui. Vamos pensar numa CIND. A CIND é um protocolo de treino, né, que é 5, 10, 15. Então, 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 agachamentos. O máximo de voltas em 20 minutos. Então, vamos colocar nesse protocolo. Eu posso usar qualquer técnica. Então, eu posso usar o butterfly, posso usar o keeping ou até o strict. Só que usar o strict não é uma estratégia boa para esse tipo de odd. Porque, por mais que sejam só 5 movimentos stricts, quantas voltas você vão dar dentro desses 20 minutos? Tá? Então, aí acaba o volume total sendo muito grande. Então, não vou falar para o meu aluno fazer strict, por exemplo. Keeping em vez de butterfly, para ele se desafiar um pouquinho mais? Pode ser, aí é variação de estratégia mesmo, tá bom? Mas cuidado com o volume quando for usar os stricts. Beleza, Joyce? Agora, o Igor. Gostaria de saber como explicou a primeira fase. Na caixa não consegui ver, peguei na metade da live. Beleza. A parte do knees, ele está querendo ver de novo a parte do knees da caixa. Então, eu vou colocar o joelho na pontinha da caixa e vou projetar a cabeça lá para frente. Eu vou demonstrar de novo para você os dois da caixa. Tá, Igor? Então, aqui. Dá para ver agora, Igor? Acho que dá, né? Acho que dá. Vamos lá. Então, joelho em cima da caixa. Vai lá na frente. Projeta a cabeça para frente e esconde. Tanto com o joelho quanto com o pé, dessa forma. Lembrando de manter o cotovelo fechado. Não pode deixar o cotovelo do seu aluno abrir, tá? Você tem que enxergar claramente esse ângulo de 90 graus e sempre as mãos na base do triângulo e a cabeça no topo do triângulo, tá? Como se fosse essa posição aqui, topo e base. Ok? Quem mais? Gabi entrou, que linda. Dá pra ver sim? Show, entendi. Beleza, é isso aí, galera. Então, a gente se vê aí na próxima live, né? Ou a gente vai conversando aí. Mesma coisa, galera. Se ficou alguma dúvida, ou quer me mandar mensagem, alguma coisa, manda no direct aí. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigada e até a próxima.